nos aproximando do final do ano litúrgico. Ao concluir o tempo comum, que tem 34 semanas, portanto se conclui no próximo domingo, fechamos o tempo comum e também o ano litúrgico. No domingo seguinte, então, dia 28, vamos inaugurar o ano novo da liturgia da igreja, com a celebração do primeiro domingo do Advento. E a cada ano, quando a igreja vai se aproximando do final do ano litúrgico, ela também nos propõe meditação a respeito do final da nossa existência aqui na terra e das realidades futuras e eternas. São o que nós conhecemos pelos novíssimos, não é verdade? A palavra novíssimo claramente não quer dizer aquilo que é super novo, né? Quando a gente compra uma roupa nova, então sai, nossa, vou vestir a minha camisa novíssima. Mas não é nesse sentido que o catecismo fala usando essa palavra. O termo novíssimo, como sabemos, provém do latim. A palavra novíssima. Novíssima significa as últimas coisas, né? As últimas realidades. Novissima die, os últimos dias, as realidades últimas que alcançarão toda a humanidade. E os novíssimos pode resumir em 5 realidades, não é verdade? Nós aprendemos lá no catecismo, alguns foi há pouco tempo que fez a catequese, outros já há algumas décadas, outros talvez no século passado, mas o importante é que está valendo ainda, né? A doutrina é a mesma, não mudou. 5 novíssimos, quais são? O primeiro é a morte, não é? A morte corporal. São Francisco de Assis se referia a esta realidade humana com muito carinho. Ele dizia, a minha irmã, a morte corporal. Parece loucura falar da morte com carinho, mas nessa dinâmica da realidade da fé, toma um grande sentido. Porque a morte para quem ama a Deus não é um drama, não é uma tragédia, não é uma muitos pontos, graça, não é? Mas é uma porta que se abre para a eternidade. Mas para aqueles que vivem no pecado, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que viram as costas para a palavra do Senhor, aí a morte sim é um drama, uma aflição, porque ela abre as portas para a condenação eterna. Morte. O segundo novíssimo é o juízo, né? Que se divide em 2 realidades, o juízo particular, imediato após a morte de cada pessoa humana, e o juízo universal, do que Jesus fala hoje no Evangelho, o juízo final, o Armagedon, tema de tantos filmes hollywoodianos, super interessantes, não é? A morte, o juízo particular, que é muito importante, porque ele já é definitivo. Uma vez que a pessoa morre, ela se apresenta diante de Deus, quer queira, quer não, quer seja crente, quer seja descrente. O que é descrente vai tomar um susto, então vai falar, opa, Deus existe, oi Deus, tudo bem? Desculpa aí por não ter acreditado no Senhor, mas agora que eu estou vendo que o Senhor existe mesmo, vamos lá, né? Me ajuda aí, me dá uma força, né? O juízo particular. A carta aos Hebreus é clara ao dizer, ao homem compete viver uma só vez, e logo após a morte vem o juízo. Morte, juízo. Depois está a realidade intermediária, que é fruto da misericórdia de Deus, que nós chamamos de purgatório. Porque depois da morte nós seremos julgados, mas existem pessoas que merecem, pelos seus crimes, pelos seus pecados, pela sua falta de arrependimento, merecem a condenação eterna do inferno. Que isso, gente? Que barulho é esse? Que susto!
falando de inferno aqui, no momento de tensão, e mesmo um chocalho balançando, até arrepiei, né? Vai saber o que é, né? Credo, Deus o livre. Mas, vamos continuando, né? Falando do inferno, não é fácil falar aqui. Qualquer coisa, depois a gente fica cismado, né? O inferno. Aqueles que cometem pecados gravíssimos merecem a pena do inferno. Pena eterna. Uma vez que se entra, não se sai mais. Mas existem pessoas que cometeram pecados, faltas, mas se arrependeram, estavam ali na luta, então elas não merecem a pena do inferno. Seria injusto da parte de Deus condenar ao inferno, por exemplo, uma pessoa adúltera, um assassino, da mesma forma que se condena alguém que contou uma mentira para a mãe, para não apanhar, porque tirou nota baixa na escola, né? É errado mentir, mas não é a mesma coisa que matar, que etc. Então quem faz esses pecados mais leves não merece entrar no céu, porque o céu não é lugar de pecadores, não é verdade? No céu só entram os santos. O céu é a morada dos santos. Quem não é santo não entra no céu. Mas existem pessoas que pecaram não mortalmente, pecaram com pecados veniais. Ou pecaram com muitos pecados mortais, mas se confessou antes de morrer. Então essa pessoa ainda não está totalmente purificada, não merece entrar no céu e nem no inferno. Então para onde ela vai? Purgatório, que é o lugar da misericórdia rigorosa de Deus, podemos chamar assim, né? Porque Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. Ele não fecha os olhos para os nossos pecados, Ele não finge que não está vendo os nossos defeitos, Ele vê tudo, nada se escapa ao olhar poderoso de Deus. Então se temos pecados leves, devemos pagar por eles, porque esta é a justiça. Então está o purgatório, lugar de purificação, de penitência, onde as almas que ali estão, já estão salvas, mas ainda tem que se purificar. Por isso nesse mês de novembro a igreja nos convida a rezarmos, a oferecer sacrifícios, sufrágios e sobretudo a indulgência plenária em favor dos fiéis que estão no purgatório. São nossos irmãos, são a igreja católica também. E eles já não podem merecer mais nenhum mérito. Eles só estão ali para padecer. Mas nós podemos ajudá-los. Porque estamos ainda no tempo do livre arbítrio, não é? Podemos fazer o bem ou fazer o mal. Eles não. Eles já estão passivamente se purificando para depois santificados, entrar na glória. A morte, o juízo, o purgatório, depois as duas realidades eternas, o céu e o inferno, que nós já comentamos um pouquinho aqui. Irmãos e irmãs, faz bem para nós meditarmos nos novíssimos, não para ficar aflitos, ansiosos, tristes, depressivos, apreensivos, não, mas para estarmos vigilantes. Jesus sempre nos convida à vigilância, não é? Estai atentos, Ele diz tantas vezes. Estai preparados. Por quê? Porque não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Pode ser daqui 30 segundos, antes de eu terminar essa homilia, que vai durar aproximadamente uns 40 minutos, né? Mais ou menos. Não, um pouco menos, né? Por favor, né? Ou pode ser daqui 2000 anos. Ninguém sabe. Por isso devemos estar preparados. No último versículo do Evangelho de hoje nós ouvimos, né? O Senhor diz: essas coisas ninguém sabe. Esse dia ninguém sabe quando virá. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Só o Pai eterno sabe. Então o que nós devemos fazer? Andar apreensivos? Não. Andar vigilantes, com confiança na misericórdia, no amor de Deus, mas sabendo que devemos nos purificar, aproveitar a nossa vida para fazer o bem e assim merecer o céu. Eis o grande desafio de todo cristão.
Irmãos e irmãs, meditar nessas realidades nos faz bem, porque nos faz caminhar com sabedoria pela vida. Não podemos ser pessoas nécias, pessoas descuidadas, porque o descuidado pode se perder. Vocês se lembram da parábola das 10 das 10 virgens sensatas e as 10 virgens insensatas? Tem várias traduções: insensatas, nécias, imprudentes, improvidentes. Então, podemos escolher o adjetivo, mas as 10 virgens sábias e as 10 virgens nécias. As nécias foram para o inferno por quê? Porque cochilaram, dormiram, se descuidaram, foram preguiçosas. E quando o noivo chegou, Cristo, para o juízo final, não tinham mais azeite para alimentar a lâmpada da fé nas suas almas. Não tinham méritos diante de Deus, apenas pecados, apenas trevas, apenas dívidas. E então, quando chega o juízo, acabou. O juiz então vai julgar. E elas, batendo na porta fechada, gritavam: Senhor, abre-nos a porta. E Jesus diz: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Esta é o carimbo do passaporte para ir direto para o caldeirão do diabo, né? Para o colo do capeta, como dizem, né? Irmãos e irmãs, o inferno existe. Devemos meditar nessa realidade, e repito, não para ficarmos com medo, porque isso seria imperfeição da nossa parte. A teologia moral chama o arrependimento dos pecados por medo do inferno de atrição, não é assim? Atrição. Atrição é se arrepender, se converter, mas não por amor a Deus, por medo do inferno. Serve para se salvar. A atrição é suficiente para a salvação, mas é muito pouco. Devemos alcançar a contrição. Contrição é o arrependimento e a dor pelos pecados, o propósito firme de emenda, de não mais pecar, não por medo do inferno, mas por amor de Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que morreu por nós na cruz, que nos perdoou tantas vezes ao longo da vida. A contrição é a dor de amor. Devemos alcançar a contrição dos nossos pecados. Por isso, façamos a nossa reflexão pessoal. Nos perguntemos para Deus: como eu estou hoje, agora? Se o Senhor voltasse hoje, nesse instante, como Ele diz no Evangelho de Marcos, que acabamos de ouvir, o capítulo 13, o Filho do Homem virá com todo poder e glória, vindo nas nuvens dos céus. Se Jesus voltasse agora, como estaria a sua alma? Como estaria a alma do Padre Fagner? Como estaria a nossa alma nesse momento? Receberíamos o Senhor, juiz universal, com paz, com tranquilidade, sabendo que estamos em estado de graça e merecemos a glória celestial? Ou não? Ou estaríamos desesperados, sabendo que merecemos a condenação eterna, porque deixamos a conversão para amanhã, porque deixamos a confissão para depois, porque disfarçamos os nossos pecados fingindo que eles não existem, porque levamos uma vida cínica, fingida, imaginando que está tudo bem, fingindo que está tudo bem, quando na verdade estamos cheios de pecado dentro do coração, dentro da alma. Como está a nossa alma, irmãos e irmãs? Nos perguntemos com sinceridade, para poder então deixar Deus, que é misericordioso e bom, curar a nossa alma. Ele quer nos resgatar, Ele quer a nossa conversão, Ele quer nosso bem, mas precisamos abrir o coração para Ele. Ele não pode invadir a nossa liberdade, a nossa alma. Deus só entra em nós
e nos ajuda se nós abrirmos a porta, se nós clamarmos a sua misericórdia, se nós reconhecermos as nossas faltas e pecados, se nós alcançarmos a contrição verdadeira. Então Ele, como médico divino, curará as nossas feridas, perdoará os nossos pecados e nos abrirá as portas da salvação. Abramos, irmãos e irmãs, o coração para Cristo. Não deixemos para amanhã, que comece hoje a nossa conversão, que seja uma conversão diária. Cada dia temos que retificar, cada dia temos que pedir de novo perdão ao Senhor e agradecer também pelas boas coisas que fazemos, que a nossa vida também não é só pecado, é também obras boas, é também obras de louvor a Deus. Agradeçamos ao Senhor pelo bem, peçamos perdão pelo mal, para estarmos abertos à sua salvação. Que assim seja. Professemos a nossa fé.